A Huawei não desiste de competir no segmento de celulares top de linha com o sistema Android. E recentemente anunciou não apenas um, mas 4 novos aparelhos. Aqui não vamos detalhar as diferenças entre eles, mas sim dar uma conferida no Mate 40 Pro, que parece ser o mais equilibrado dos 4 em termos de conjunto e preço cobrado. O Tudo Celular, em parceria com o HD Blog, traz para você as primeiras impressões do flagship, eleito o melhor em câmera da atualidade. O que podemos dizer do design do Mate 40 Pro? Bem, ele é estranho. A gigante chinesa decidiu continuar com um layout circular para o conjunto de câmeras, que agora são organizadas em anel, com o nome da Leica em destaque no centro. É algo bem diferente e muitos podem acabar torcendo o nariz. Ele também está maior e mais pesado do que antes. Na frente, a tela cascata, que toma conta das laterais, com direito a duplo furo na tela que devoram bastante espaço. O Mate 30 Pro tinha entalhe maior, no melhor estilo iPhone. O que você prefere? A desculpa da fabricante para termos esse espaço roubado na tela está no sensor 3D de reconhecimento facial. A Huawei fez alguns retrocessos, dependendo do ponto de vista que você analisa, é claro. O Mate 30 Pro possui botões virtuais nas laterais, que servem para controlar o volume e podem ser usados como gatilhos em jogos, mas não foram bem aceitos por gerarem toques acidentais. Ele também não veio com alto-falante de chamadas e usa vibração para emitir som. Pois é, esqueça isso. O Mate 40 Pro é mais tradicional e temos alto-falante no topo e os devidos botões físicos na lateral. Essa cor Mystic Silver tem acabamento fosco e efeito furta-cor. Há mais 4 opções de cores, incluindo verde e amarelo. A empresa continua usando cartões Nano SD no lugar do Micro SD. A certificação IP68, assim como o emissor de infravermelho, foram mantidos. É inegável que o Mate 40 Pro é um celular bastante completo e não poderia faltar conectividade 5G. A tela cresceu, ganhou mais pixels e traz brilho mais forte. A melhor parte é que agora entrega 90 Hz para maior fluidez. O painel OLED exibe belas cores por padrão, sem abusar da saturação. Além de ser possível escolher entre 3 resoluções, há também a opção de travar a tela em 60 ou 90 Hz, além de deixar no modo automático que equilibra fluidez e consumo. Enquanto a maioria dos celulares com som estéreo usam o alto-falante de chamadas como segunda saída de som, o Mate 40 Pro traz um alto-falante dedicado no topo do aparelho, que fica ao lado do emissor de infravermelho. A potência sonora é ótima e o áudio é bem equilibrado. Realmente a Huawei mandou bem na parte multimídia. O Mate 40 Pro foi o primeiro celular Android a chegar ao mercado com chip fabricado em 5 nanômetros. O Kirin 9000 promete ser mais potente do que o Snapdragon 865 Plus, ao mesmo tempo em que consome menos energia. O novo top chinês vem com 8 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento. A bateria de 4.400 mAh possui suporte a carregamento acelerado de 66 watts via cabo e 50 watts sem fio, o que faz com que passe pouco tempo na tomada. Em um teste rápido no Antutu, vimos o Mate 40 Pro cravar 550 mil pontos, o que é ótimo, mas nada impressionante comparado ao que modelos com hardware da Qualcomm conseguem oferecer. A GPU Mali G78 é que faz diferença aqui, e a Huawei alega que ela é 50% mais potente do que a Adreno 650 do Snapdragon 865 Plus. É verdade? Bom, o Mate 40 Pro rodou bem em alguns jogos testados, mas já tivemos problema de incompatibilidade com alguns títulos nos celulares da Huawei antes. E é bom sempre lembrar que a Huawei ainda continua sendo banida nos Estados Unidos e, com isso, nada dos serviços do Google na MIUI 11. Para instalar aplicativos e jogos do Android no Mate 40 Pro é preciso usar o App Gallery, a lojinha da própria Huawei, com um acervo mais limitado. É possível usar o sensor TOF 3D para controlar o celular com gestos aéreos. Você pode fazer capturas de tela com as mãos, deslizar para cima e para baixo para rolar a página ou para a direita e esquerda para navegar na galeria, bem como pausar e reproduzir música tocando o ar na frente do telefone.
O Mate 40 Pro herda as câmeras de 50 megapixels e teleobjetiva de 12 megapixels do P40 Pro, enquanto a ultra-wide perdeu metade da resolução. E claro que não demorou para o Mate 40 Pro conquistar o topo do ranking do DxOMark, sendo eleito o melhor celular para fotos. Ele também ficou no topo como o melhor em selfies. É realmente tudo isso? Bom, as fotos iniciais capturadas mostraram ótima qualidade com alto nível de detalhes, cores equilibradas e HDR eficiente. A câmera teleobjetiva é capaz de aproximar até 5 vezes usando zoom óptico, ou 50 vezes com zoom digital. A frontal registra selfies com tom mais quente do que estamos acostumados a ver, mas a qualidade no geral também é ótima. A Huawei ainda não entrou no hype da filmagem em 8K e o Mate 40 Pro grava apenas em 4K a 60 fps com todas as câmeras com estabilização bastante eficiente. Realmente fica claro que o novo top de linha da Huawei tem um conjunto fotográfico de respeito. Além da família Mate 40, a Huawei também anunciou novos acessórios como o FreeBuds Studio, um fone de ouvido com 8 microfones. Há 4 de cada lado e servem para ajudar no cancelamento de ruído. A Huawei alega que ele consegue anular até 40 decibéis. E não apenas isso, até a estrutura do fone também foi construída para a redução do ruído externo. Há 3 modos de operação, que são ajustados automaticamente via software pelo nível de ruído à sua volta. O usuário também pode alternar entre 3 modos pré-existentes. O primeiro é indicado para locais muito ruidosos, como o trânsito, por exemplo, enquanto o último serve para quando você está em um ambiente fechado com pouco barulho, como um escritório. Há suporte ao codec L2HC para áudio de baixa compressão e até mesmo um modo para gamers, com baixa latência em jogos. O novo fone sem fio da Huawei vem equipado com Bluetooth 5.2 e pode ser conectado em 2 dispositivos distintos ao mesmo tempo. Sua bateria promete autonomia de 20 horas. A Huawei segue com sua parceria com a Gentle Monster e lança a 2ª geração dos seus óculos inteligentes. Os alto-falantes nas hastes foram reduzidos comparados à primeira geração, mas conseguem entregar potência sonora maior. Agora há suporte a assistentes virtuais e cancelamento de ruído para maior clareza do que você escuta. A Huawei promete autonomia de até 5 horas para ouvir músicas e a novidade tem suporte ao carregamento rápido sem fio. Você pode usar gestos para facilitar o controle das músicas e quem quer comprar o acessório no lançamento recebe 6 meses gratuitos do serviço de streaming Huawei Music. O que podemos dizer do Mate 40 Pro? Bem, apesar de ter um ótimo conjunto, será difícil recomendá-lo, especialmente para quem depende dos serviços do Google. O seu grande apelo está nas câmeras e basicamente será isso que fará alguém optar pelo novo top de linha da Huawei. No geral, é um celular interessante com um design de gosto duvidoso, mas ainda assim o Mate 40 Pro oferece ótima experiência. Há pontos que poderiam ser melhores, especialmente pelo preço salgado de 1.200 euros, o que equivale a R$ 8.000 em conversão direta e sem impostos. Por esse valor, esperávamos por uma tela de 120 Hz e um design mais avançado, com furos menores na tela. Apesar do Kirin 9000 ser potente, ele pode acabar comendo poeira para os lançamentos no começo de 2021. Você acha que vale pagar tudo isso pelo melhor câmera fone da atualidade segundo o DxOMark? Responde aí abaixo no espaço para comentários. Aproveita para conferir maiores detalhes sobre esses produtos acessando a pauta em texto pelo link que está aí abaixo. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e até a próxima!